Glória a Deus, boa noite, com muito amor e alegria. Sejam muito bem-vindos aos Homens Transformados. Glória a Deus. Aleluia, você está através do Facebook, através da Rádio Hebron, Jesus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus, a rádio mais ouvida deste planeta, em nome de Jesus. Já estou profetizando já, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Nós estamos já na 10ª semana, pastor? 10ª semana, hein? Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou colocando aqui o zap aí para ficar aí gravado para vocês. Enquanto o bispo Fábio vai falando aí sobre a programação da Hebron, eu vou colocando o WhatsApp aqui e convidando as pessoas, ok, pessoal? Glória a Deus. Olha, que você seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que você hoje seja impactado por essa palavra em nome de Jesus. Que você, olha, se segura, porque hoje nós temos uma história de um homem que foi transformado em nome de Jesus. Que você absorva hoje essa palavra na íntegra, né? Que você realmente esteja aberto, que você esteja realmente, de braços abertos para o Senhor, fazer parte da sua vida. Se você não conhece a Jesus, então hoje é uma oportunidade maravilhosa para você conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, né? Esse aqui é um programa para homens, mas é para uma transformação, é para uma cura interior. É que para você seja visitado, para que a sua vida seja transformada em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos. Pacote completo, em nome de Jesus. É isso que nós esperamos hoje, que você realmente tenha testemunho para contar das ministrações, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, e que você não fique calado, sabe por quê? Tem vidas que precisam ser edificadas, que precisam saber o que está acontecendo com você, né? E você tem que ser usado por Deus nesse seu testemunho aí, em nome de Jesus. E nós estamos aí na nossa semana, 5º dia, né, Bispo? 5º dia do nosso relógio de oração. Olha, já é na metade, né? Metade, vai até quarta-feira, juntamente com o jejum de Daniel. Olha, está sendo tremendo, extraordinário, a presença de Deus, as experiências espirituais. Eu vou sempre falar dessa forma, tá? As experiências espirituais. Hoje eu tive uma visitação do Senhor assim, que eu fiquei assim arrebatado, né? Quem ouviu o meu áudio hoje já viu que eu gravei chorando. Eu sou uma manteiga derretida na presença do Senhor. As pessoas já me conhecem, né? Já acorda chorando, né? Porque 6 horas da manhã, né? Eu vou falar a verdade. A presença de Deus, a ministração de hoje foi tremenda, extraordinária, né? E cada dia mais é o que eu mais quero, é o que eu desejo para a sua vida, que na próxima vez que tiver relógio de oração, você já seja o primeiro a falar: eis-me aqui, o que eu tenho que fazer, como é que eu participo, eu já tenho uma pessoa. Antecipando, né? Em nome de Jesus, né? Tem esse jejum maravilhoso, o jejum de Daniel. Nós estamos comendo legumes e verduras, né? Tomando suco, está liberado o café e a manteiga, não é isso? Café, a manteiga e o ovo. Tá bem light, né? Olha, para mim, eu falo para você, para mim o Senhor não tem limites. Em nome de Jesus. Eu já fui uma pessoa muito limitada, muito reclamando. Falava de jejum, eu falava, mas de novo, jejum. Mas olha, é uma arma tremenda, é uma arma espiritual tremenda. Quanto mais você receber armas espirituais, olha, para tudo aquilo que você já está passando. É difícil falar para você, falar assim que você vai vencer e não vai sentir nada. Não, você vai passar por tudo. As coisas só acontecem, chega o dia mal chega para todos, como teve essa semana, né? Falando sobre o dia mal. Só que se você tiver armas espirituais, experiências com Deus, né? Tete a tete com o Senhor, recebendo a palavra, que é o que nós temos aqui todas as semanas, todos os dias nós temos palavra, né? Temos uma palavra aos domingos, que é o Famílias Conectadas, e tem um programa diário de palavra, né, de estratégias, né, é o tete a tete, você com Deus. O relógio de oração é um culto particular seu com Deus, é você e Deus, não tem ninguém no meio. Você recebe no seu WhatsApp a palavra, os louvores e uma oração, selando essa palavra, é só você e Deus, né? Imagina as experiências que você tem com Deus. Eu tenho tantas experiências com Deus para contar aqui, eu ia ficar aqui falando para vocês o programa todo. Então eu convido a vocês a ficarem ligadinhos na Hebron. A Hebron é uma igreja virtual, então não tem desculpa, não tem horário. Tem alguns propósitos que tem horários certos,
Mas as ministrações que estão sendo gravadas no Facebook, você pode acessar a hora que você quiser, né, bispo? A pessoa não fica sem programação. A Hebron é lindo porque quando o Senhor deu essa visão lá 5 anos atrás para a bispa, parecia loucura, né? E hoje a gente está vendo que aquilo que era loucura hoje é uma realidade. Eu confesso que até para mim na época foi difícil de entender. Porque tudo bem que eu era um cara que estava ligado na tecnologia, mas falar que a igreja era virtual, sem estar todo mundo presente, coisa e tal, era um negócio que parecia meio esquisito. E a igreja, na verdade, começou com o relógio de oração. A Hebron começou com o relógio de oração. Ela já era ativa no WhatsApp. Ela era ativa no WhatsApp, a bispa tinha, sei lá, a bispa tinha com certeza mais de 500 contatos fácil. E a bispa mandava essas ministrações, porque a bispa já ministrava esse povo todo. E aí começou a ministrar, e a gente começou a trabalhar virtualmente, começamos a ministrar na época, né? E dali só foi crescer a igreja. E aquilo que todo mundo achava que era impossível, que era errado, coisa e tal. Só que qual era a diferença? As outras igrejas também têm a parte virtual, algumas coisas aí na internet, televisão, enfim. Só que para eles é o seguinte, é um plus. Se a pessoa conectar lá, amém. Nosso não, nós somos 100% virtual. Então hoje, quando a pessoa vem para cá, no físico, é um plus, né? O que para eles é o contrário, para nós é um plus. Tanto é que o pessoal vem de domingo aqui, né? Agora não por conta da pandemia, mas domingo o pessoal vem assistir aqui. Então, é muito melhor? É, porque a gente tem comunhão e coisa e tal. Mas aquela pessoa, aquela imagem que a gente tinha de que uma igreja virtual a pessoa estava distante da igreja, acabou. Porque eu posso falar para vocês e afirmar, né? E se você perguntar para algumas pessoas que já são da Hebron, vai falar que a gente consegue estar mais presente até do que a igreja física. Porque primeiro, a gente tem programação a semana inteira, todo dia a gente está na sua casa. Basta você querer. A gente tem o contato pelo WhatsApp, está sempre conversando pelo WhatsApp. E além de tudo isso, tem os propósitos que você participa do WhatsApp. Então, quer dizer, você está recebendo palavras, está sendo ministrado todos os dias, sem sair de casa. Né? No carro, no trabalho, em casa, enfim, você tem toda a facilidade. Então, a Hebron é algo extraordinário. E o propósito do relógio de oração, ele vem realmente para transformar a nossa vida. Todos os meses é extraordinário. Esse mês é um mês em especial por conta do jejum que o bispo falou, né? O jejum de legumes. Esse não é um jejum para os fracos, é para os fortes mesmo. Eu diria, tanto é que foi Daniel que fez, né? Não foi qualquer um que fez. Só que é o seguinte, né? É para os fortes, Aí vai falar, é difícil, todo jejum sempre vai ter limitação. Se não porque custar, não custa. A gente está tirando alguma coisa que custa. Está tirando você da sua zona de conforto. Né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, quem entregou o filho por nós foi o Senhor. Então a gente vai fazer um jejum, uma choradeira. Então assim, depois quando você vai começando a participar, você vai ver que isso aí, cai por terra, você vai entregar o jejum, louvando, glorificando, vai sentir falta? Vai, mas vai morrer por conta disso? Não vai morrer. Tem um monte de pessoas aí hoje com enfermidades que nem pode comer algumas coisas, nem pode beber outras. E ela com certeza, se você falar com ela, fala, bom, eu queria que fosse um jejum e daqui 30 dias, daqui 10 dias eu pudesse voltar a comer. Então, eu acho que a gente tem que parar de murmurar, de reclamar, né? E fazer o jejum. Até uma pessoa falou para mim, eu que uma coisa senti no coração, Deus me tocou, eu não vou murmurar, não vou reclamar, eu vou fazer o jejum e ponto, acabou. É assim que tem que fazer, esse é o nosso posicionamento. Né? O jejum é difícil? Logicamente o jejum de Daniel, acho que para a igreja é um dos mais difíceis. Para nós é o pão em água, pelo menos para mim, né? Nos últimos 3 dias do ano é pão em água, porque o pão com manteiga é uma maravilha, mas só o pão em água parece que está mastigando borracha depois do primeiro dia. Mas o jejum de Daniel realmente para a igreja, porque o jejum de carne vermelha você come carne de frango, enfim, ainda assim o pessoal reclama, né? Alguns, né? Agora esse jejum realmente é o jejum mais poderoso, só que aquilo que é mais poderoso vai nos habilitar para guerras maiores e vencer guerras maiores. Eu acho que a questão não é o tamanho da guerra, é você saber que você vai vencer. Às vezes a gente fica tão preocupado com o tamanho do gigante, não, eu tenho preocupado que se eu vou vencer. Porque às vezes o camarada lá é um anãozinho, você não conseguir vencer, ele vai adiantar. Então eu não tenho que estar preocupado com o tamanho do gigante, eu tenho que estar preocupado com o seguinte, se o Senhor está comigo nesse negócio, se Ele vai me dar vitória. Lembra Davi em Ziclac? Olha, Senhor, eu vou perseguir o bando? Vai, persegue. Eu vou alcançar? Vai. Eu vou vencer? Vai, pronto. Nossa, depois dessa, né? Fala sério. Envio desse, né? Tá com envio desse, acabou. Então é essa preocupação que nós, servos de Deus, temos que ter. Nós não podemos perder o foco. E a ministração de hoje, nós vamos ver muito isso. Né? Na ministração de hoje, desse homem, esse apóstolo que foi transformado, nós vamos ver exatamente isso.
Amém? Então eu quero convidar você a semana inteira a estar com a gente na programação da Hebron. Nós estamos programando todos os dias aí, né, Bispo? Com certeza. Tem uma fala de uma presbítera nossa de Mucoca que ela fala assim: só não vive Hebron quem não quer. Porque olha só, você vai parar de sofrer por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque nós temos um programa que é especialista nisso. Ele é especializado em estudo bíblico. Olha só, lindo, né? Estudo bíblico já começou em Gênesis e está vindo na ordem cronológica, ou seja, está vindo na ordem que aconteceram os fatos. Né? O nosso mestre, o Bispo Marcelo, ele tem uma dedicação ao estudo da palavra, à ministração da palavra de uma forma clara e objetiva, da forma que realmente é, da forma que aconteceu. Então você vai fazer o seguinte: é gravado pelo Facebook? Sim, só que também fica lá no YouTube. No YouTube é assim, a luz da palavra, às segundas e quartas-feiras às 19 horas, né? 2 dias que você tem o conhecimento da palavra ali, ó, na palma da sua mão. Se você tem seu computador, no conforto da sua casa, onde for, né? O mais simples de tudo hoje é que está no celular. Quem diria que prático, um dia né? Hoje seria no celular. Aí você vai fazer assim, vai lá no poucos, YouTube. né? Exatamente, isso daí era um privilégio para muito poucos. O rico, né? Ter internet, então, era coisa de, né? O rico tem internet, era só que podia ter primeiro, celular era para poucos, na palma da mão. E internet, né, meu? Fala sério, né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá, tem a playlist, certo? Você vai, conforme o tema, se você vai começar, já começa em Gênesis. Mas se você quer se atualizar de tudo que está acontecendo, você vai na playlist lá, escolhe, está por livro, você entendeu? Está por livro, por ordem que aconteceu os fatos. Você procura lá de forma clara, objetiva, da forma que aconteceu. Olha, é impressionante. Eu não podia antes estar assistindo ao vivo, hoje eu posso estar ao vivo aqui, né, com o Bispão anotando. Eu gosto muito de anotar tudo que eu vou ouvindo, eu vou tirando as informações, o Bispão vai trazendo um plus pra gente, um bônus, né, de algumas situações que chamam a atenção, eu vou anotando. Se você tiver... vai anotando, a gente vai botando automaticamente. Isso, você vai gravando. É um método bom. Você quer gravar? Começa a anotar. Às vezes eu nem volto no meu caderno, mas ele está gravado aqui, porque a hora que bater do assunto, vai aparecer tudo para mim. Tem uma diaconisa que ela às vezes ela coloca, né? Ela estava falando para mim que ela coloca a passagem. A bispa falou, então Isaías 9:6, ela vai lá e coloca Isaías 9:6. E ela falou assim, me ajuda a gravar. Eu falei, pode colocar. Amém. Se você quiser, por exemplo, no caso, a bispa está falando a palavra, tem que ter sempre uma palavra-chave cada ministração, né? Ela vai colocando isso aí, a gente vai memorizando. E a gente vai compreendendo a palavra. Exatamente. Porque você pega 2 horas de programação, como a bispa faz, tem bastante informação aí. Então, é interessante a gente anotando alguns pontos, porque Deus vai falar com todo mundo, né? Cada um na sua individualidade, como você sempre fala. Então, você vai anotando, o bispo vai anotando aquilo que, quando ele lê, ele vai lembrar de algumas situações. Esse dia a gente estava conversando sobre o assunto, ele falou, tal coisa, tal coisa. Por quê? Porque ele anotou. Então, é importante, porque a gente não tem como decorar a Bíblia inteira. Né? Eu também não consigo. Mas a gente vai se familiarizando cada vez mais. Então, cada vez, a gente vai aumentando o nosso HD. Nós vamos lembrando de mais coisas. Você confunde o nome de um de outro, às vezes acontece. Né? Você sabe quem é, mas o nome. A Bíblia tem uns nomes aí que não é fácil. Não é brinquedo, né? Tem livro que só fala dos nomes, né? Tem as descendências. Vai começar a falar descendência, filho de fulano, de ciclano, que, não dá pra gente saber. Já vou te deixar securizado. Não precisa decorar tudo. Não precisa decorar, também não sei. Então... É o que eu falo quando eu estou fazendo a luz da palavra, alguns livros, por exemplo, os juízes, os reis, um outro rei, quem sabe, um rei que é importante, não que os demais não sejam, mas tem uma história que é sempre ministrada, então a gente precisa entender algumas coisas, né? Não precisa decorar de todos eles o nome, né? Misericórdia. E o mais interessante, você não precisa decorar, porque tá aí, ó, tá fácil, tá na palma da mão. Né? Eu anoto, mas se eu tiver uma dúvida, eu vou lá pelo livro, eu não preciso nem pela data, que dia ele pregou, eu vou pelo livro e procuro lá. Aí você vai parar de sofrer por falta de conhecimento, sabe por quê? Você vai desenvolver uma comunhão com a palavra de Deus. Aí você vai desenvolver também uma intimidade, você vai criando uma intimidade, você vai começando a pegar a Bíblia. Antigamente eu pegava a Bíblia e ficava todo perdido, né? Aonde ia, onde não ia. Agora não, você vai pegando, é tal lugar, é intimidade com a palavra. Fala livro, tem gente que não sabia nem que existia esse livro na Bíblia. Exatamente. Aí tem também o nosso programa Alimento Diário às Nações. Segunda a sexta. A palavra das 8h30, de segunda a sexta, 8h30 da manhã, normalmente até às 11h.
pode ir até um pouquinho mais tarde. Mas olha, a bispa traz uma palavra, ela mastiga a palavra para você. Interessante que passa tão rápido que a gente, às vezes, mesmo. quando você vê, já foi o Às vezes as pessoas falam, meu Deus, das 8h30, às vezes até 10 ou 11 horas. Olha, tem poder. E às vezes ela tem que correr para passar a palavra, que às vezes ainda não dá tempo certinho, né? Tem poder, tem cura. A pessoa sai curada. A bispa saiu curada essa semana. Semana passada. Semana passada ela saiu curada do altar. Foi um testemunho maravilhoso, ainda mais para nós que estamos aqui, maravilhoso. A gente ia ter que tomar algumas precauções mais tarde. Não, o Senhor curou ela. Não é isso. De nada disso. Cura no seu interior. É transformação de vida. Hebron é isso. Temos os propósito do relógio de oração, propósito do salmo, propósito da família. Vai ter mais propósito semana que vem, já na segunda-feira, né? Palavra aos domingos, às 10 horas da manhã, famílias conectadas. Então, esta é uma igreja que está constantemente em movimento. Então, não tem como você ficar de fora, né? Cochila não, porque senão o tempo passa. Vamos dar boa noite para quem está aí, né? Aliás, deixa eu fazer uma ressalva aí. A igreja é virtual, mas tem coisas que vocês vão ver que não é virtual. A dona Rosélia está aí, boa noite, com muita alegria, Curitiba. A dona Rosélia falou assim, olha, bispo, eu vou mandar o frio daqui de Curitiba para São Paulo. Jesus. E de fato chegou. Então ela é virtual, mas aquilo que profetizam acontece. E hoje eu gentilmente, né, depois desse carinho todo da dona Rosélia mandar o frio para cá, eu gentilmente devolvi o frio para Curitiba. Então que hoje ele vai para Curitiba. O lugar dele, de origem. Que eu não gostei desse frio aqui em São Paulo. Com gelo, a gente fala que a gente mora na terra da garoa, mas a garoa ainda vai lá, né? Mas esse frio não dá, né? Ontem para hoje realmente fez um friozinho. Então boa noite, dona Rosélia. Valéria, boa noite com muita alegria. Gláucia, boa noite com muita alegria. Mococa, o Claudinei da Digimapas, né? Digital Mapas. Está aí também com a gente, muito boa noite, seja muito bem-vindo, glória a Deus, Mococa em peso aí. Glória a Deus. Bruninha também está aí com a gente, glória a Deus pela vida dela, também está aí com a gente, Mogi. Valéria, Mogi, Bruna, Mauricião também está aí, o Marcelo Galinari. Glória. Hoje está recheado aí, glória a Deus. Hoje os homens estão marcando presença, Deixa eu ver se aparece mais alguém aqui, mas eu acho que está todo mundo aí hoje. Glória a Deus, né? E olha que nem é feriado, hein? Fala sério, né? Hoje nós estamos bem acompanhados aí. Digital Mapas está aí, dona Rosélia, Marcelo. É o que eu falei, é o que aparece para mim. Se mais alguém entrou aí, a gente não falou, nos perdoem aí, né? Mas a gente. Bom, hoje nós vamos falar, pessoal, como de costume, nós estamos na 10ª semana, né? Lembrando que serão 12 semanas, Pastor Edu e Pastor Edi. Ô, glória! Beijo grande, Pastor Edu, Pastor Edi. Meu pai está aí, José Carlos está aí. Glória a Deus, ainda não entrou, mas daqui a pouco ele está por aí. Às vezes já entrou e nem aparece. Normalmente ele até aparece para mim, não apareceu. A gente está na 10ª semana, serão 12 semanas, então nós temos ainda a semana sexta-feira que vem e na outra. Assim como é das mulheres também de quarta-feira. Então nós estamos aí, está acabando os homens transformados. Daqui a pouco o Senhor coloca outro propósito e nós vamos embora. A Hebron, tem uma coisa que é linda na Hebron, nós andamos segundo a direção que o Senhor está. Aqui nada é feito porque a gente acordou hoje, quer fazer, né? Vamos gravar uma live lá? Quem dera, né? Vamos gravar uma live, né? Uma coisa lá, legal, pessoal. Até o conteúdo não é o Senhor que passa pra gente. Então, eu não chego para falar hoje eu quero ministrar sobre fulano porque eu acho ele bonitinho, né? Não é. Às vezes até tem ministrações que às vezes parecem para ministrar a mesma coisa, mas não é. Quando o Senhor está falando que tem que ministrar, nós vamos ministrar e ponto, acabou. Então hoje nós vamos falar de um homem apostólico, né? Que até então não era tão apostólico assim, né? Mas a gente vai ver que depois ele foi transformado. O que eu quero que vocês entendam? Hoje nós vamos falar, nós estamos falando sobre vencer, né? Ser mais que vencedor, e esse homem houve uma transformação. Precisa haver transformação na vida da gente, né? Todos nós, quando nós nos convertemos, a gente se converte para quê? Para que haja uma transformação. Né? Essa transformação precisa acontecer na vida da gente. E às vezes a gente vê que a gente está caminhando com o Senhor e não houve transformação. Então esse camarada que nós vamos falar hoje, houve a transformação na vida dele. Caminhava com o Senhor, mas não tinha havido ainda o quê? A transformação. Fatiminha, Bahia, Feira de Santana, boa noite com muita alegria. Ô, glória, Fatiminha, saudade de você, Fatiminha. Hashtag. Ô, glória. E nós vamos ler o livro de Atos, vai abrindo aí sua espada, sua palavra aí, Atos 9, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que está através da Rádio Hebron, nosso WhatsApp é 11 973 8161, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Atos 9, versículo 1, que diz assim: Saulo,
respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Fala sério, né? Bom, falar de Paulo é algo extraordinário, né? A bispa que fala que ela tem um amor aí pelo apóstolo Paulo, até pela história dele, né? Tudo que ele viveu, um camarada que não andou com Cristo, né? Então já começa por aí, né? A gente sabe que ele respirava a morte, né? A palavra diz que ele respirava a morte. E aqui, como o bispo Fábio estava lendo, a gente já começa ele falando que ele pegou cartas para que fosse entregue. Ele saiu de Jerusalém, então presta atenção o que aconteceu. Ele saiu de Jerusalém e ia sentido o quê? Sentido Damasco. Como ele era perseguidor do povo que falava em Cristo, né? Os adoradores de Cristo, ele não reconhecia, era fariseu da época da lei, né? Só reconhecia que estava na lei e não reconhecia a Cristo. Então ele matava, torturava, você vê que ele levava mulheres, crianças, levava todo mundo preso, isso quando ele matava. E aqui o que ele faz? Ele pega cartas para que ele pudesse levar nas sinagogas de Damasco. Por que nas sinagogas de Damasco? Porque lá existia um povo judeu, né, que morava lá. Então qual é o intuito dele? De achar algum judeu que morasse em Damasco, ou até mesmo pelo caminho, né, e que ele tivesse autorização para trazer esse povo para Jerusalém, para que pudesse ser julgado, enfim, era o intuito dele. Então ele pega cartas para levar para as sinagogas de lá, para que pudesse espalhar o terror ali em Damasco, os helenitas, né, os gregos, os judeus, né, que falavam a língua grega. Então esse era o intuito dele, e até lá começar a extirpar, começar a matar todo mundo. Então a gente vê aqui, a primeira coisa que a gente começa a analisar na história de Paulo, é que era um cara que não andou com Cristo, né? Só que era um cara que conhecia a lei. E é engraçado, né? E é só pela lei, né? Só pela lei. E aí você vê que é chamado de fariseu. Por que é chamado de fariseu? Porque o fariseu é aquele que conhece a lei, mas não pratica, né? Ele era um fariseu legítimo, né? Inclusive justiceiro da lei. Justiça. A palavra, acho que se fosse hoje, seria essa mesmo. Miliciano da lei. Miliciano da lei. Já estava à margem mais. Ele já queria matar sanguinário mesmo, sangue, né? Tanto é que você vê que ele relata, né, quando ele esteve ali, né, quando foram matar apedrejado Estevão, que ele realmente sentia prazer, porque ele queria também, né? Condenava tanto como todos os outros estavam condenando a Estevão, né? Ainda jovem, como a Bíblia relata, né? Mas ele estava ali e viu tudo isso e foi jogado. Inclusive o começo do primeiro versículo já está respirando, respingo do que tinha acabado de acontecer. Com Estevão, né? Respirando ainda. E ele consentiu, né? Ele permitiu, e não só permitiu, e depois a primeira coisa que o camarada vai fazer é fazer exatamente aquilo que tinha acabado de fazer com o Estevão. Ele vai querer fazer também. Só que o que é interessante interessante assim, né? Paulo era douto da lei, a Bíblia relata que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Isso, por favor, melhor. A gente tirou os comentários, senão fica ruim, a gente vai lendo ali e acaba tirando o foco. O que acontece? Ele era um douto da lei, então ele conhecia a lei. Gamaliel era um homem douto da lei, então ele foi criado aos pés de Gamaliel. Fala inclusive que ele, né,
foi criado em Jerusalém. Ele nasceu lá, ele fala a cidade onde ele nasceu, né? E tudo mais, que tanto que é chamado Paulo de Tarso, né? Que ele vinha de Tarso, coisa e tal, mas ele estava vivendo ali em Jerusalém, ali onde ele estava aprendendo a lei. Só que aprendeu a lei de tal forma, ele se transformou num fariseu. Porque praticava a lei, aquilo que era fora da lei, ele condenava. Né? Então, para eles não existia o tempo da graça. Para Paulo não existia o tempo da graça. Então, por isso que ele faz o quê? Ele começa a querer matar todo mundo. E ele era o quê? Perseguidor de Cristo. Então, olha aqui, um camarada que conhecia a lei, muitas vezes a gente se vê exatamente dessa forma. Eu estava até estudando, e o que o Senhor trouxe no meu coração quando eu estava fazendo os estudos? Por quê? Porque às vezes a gente está andando com Cristo, no caso dele aqui não estava andando com Cristo, mas nós hoje, às vezes a gente está achando que está andando com Cristo porque a gente conhece as Escrituras, porque quando na realidade não estamos praticando aquilo que as Escrituras dizem. O tempo da graça para a gente às vezes não chegou. A gente quer condenar as outras pessoas, quer culpar. Paulo aqui estava sendo juiz, ele estava condenando as pessoas. Quem era ele para condenar alguém? Ainda que a pessoa não professasse da mesma fé ou não aceitasse, quer dizer, ele estava julgando as pessoas. E isso é muito sério, né? Em casos ele já aplicava a lei, já condenava e já matava, né? Já matava na hora. Se ele ainda trouxesse para um julgamento, só para, né? Mas a maioria dos fatos, né? Já aplicava o tribunal, que nem aqui hoje é o tal do Tribunal do Crime. Tribunal do Crime. Paulo, ele acreditava naquilo que... E é isso que é uma coisa que nós temos que entender. Paulo, ele fazia tudo aquilo, mas ele acreditava que ele estava fazendo certo. Ele tinha convicção. Ele tinha convicção, ele não conseguia ver o detalhe todo aí, que ele não conseguia, ele não enxergava que ele estava fazendo errado. Ele achava que ele estava fazendo o que era certo. E isso é uma coisa que a gente chama até, inclusive, de cegueira espiritual, né? Por quê? Porque cega a gente de tal forma que a gente não entende nada, não vê nada. E Paulo achava, então, estou fazendo certo, eu vou continuar fazendo. Quando na realidade, ele não era, ele era um homem violento e que precisava ser transformado. E quando a gente vai para os homens transformados, a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos ser transformados. Por quê? Pelo nosso lar, pela nossa família. Ah, mas bispo, eu não sou casado, eu não tenho família. Bom, você tem seu pai, você tem sua mãe, você tem uma família. Nós precisamos ser esses homens transformados. Sim. Ser casado, mais ainda. Né? Por quê? Tem que ter a responsabilidade com a tua esposa. Então, tem que ser homem transformado? Tem que ser. Eu preciso ser transformado. Eu preciso crer no Evangelho verdadeiro, né? Num Deus vivo e não morto, não onde, né? Que o povo idolatra e que na realidade não é nada. Nós temos que crer no Deus verdadeiro, um Deus vivo, que para muita gente, Deus não está vivo, está morto naquele madeiro. E para nós não, nós ele está vivíssimo, né? E é isso que nós precisamos crer. E Paulo condenava tudo aquilo. Para Paulo, bom, primeiro que não tinha Cristo, era só Deus, e quando Deus ia vir. Então era muito sério, né? E o pior de tudo, trazendo para os dias de hoje, né? Quando você é muito juiz, você é muito douto da lei, muito, né, ali é duro e tal, quem se aposta disso? Quem se aposta disso é Satanás. Que toma vantagem, né? Ele toma vantagem. Você se apostatou disso aí, disso que você acha que é a visão correta, né? E você acaba o quê? Afastando as pessoas de você. Você acaba sendo uma pessoa arrogante, você acaba sendo uma pessoa muito prepotente, né? Vive convicta do que você acredita e não abre para nada, né? Igual o bispo fala muito, né? A pessoa, você está vendo que aquele negócio é amarelo, mas ele está falando que é azul, mas de fato é amarelo. E ele falou que é azul, ele vai morrer dizendo que é azul. O que prevalece é o que ele está dizendo, né? Ele não quer saber se é amarelo. Muitas pessoas eles acham que na palavra é dessa forma, né? E na palavra não é assim. Até porque o evangelho não é por força nem por violência. E nem sentimento, né? Não é sentimento. Ó, se você pegar de Gênesis Apocalipse, não fala de sentimento, de dó, de pena. Isso aí é tudo conversa do povo. O que a palavra fala é de graça, de misericórdia, Deus é misericordioso, é longano, é azaz, é benigno, mas também da mesma forma ele é fogo consumidor. Se tiver que consumir, ele vai consumir. E a maioria das pessoas também não conhece esse Deus consumidor. E ele fez muito isso na Bíblia. Paulo, por exemplo, se ele não tivesse propósito na vida de Paulo, era para ele consumir Paulo de imediatamente, né? Até por conta de tudo que Paulo vinha fazendo com o povo, perseguindo o povo, matando o povo. E quando a gente olha para a história de Paulo era um homem, Saulo, né, que como é relatado, mas eu vou falar Paulo para vocês, para ficar mais fácil. Porque é o mesmo nome, ele tinha um nome hebreu, né, como judeu, e tinha um nome romano, que ele passa a usar até para que evitasse maiores confusões. Você imagina como que ele ia andar lá depois de toda a história de Saulo. Tudo bem que todo mundo conhecia ele, mas ele começou a usar do título de nome romano, de um homem romano.
Se você for procurar os estudos, vai dando cada nome para ele. Vai dando cada nome. E mais fala dois, um monte de nome. Na verdade, o nome dele é Saulo de Tarso, depois Paulo de Tarso, né? Que é como é conhecido. Por quê? Porque ele vinha da tribo de Benjamim, mas a Bíblia relata que ele pagou um alto preço por esse título de cidadão romano, que vinha do pai, né? Tem estudos que falam que o pai dele tinha comprado esse título e por isso ele tinha direito a ser tratado como cidadão romano e que ele clama por ser cidadão romano em alguma. Quando ele sai lá, Paulo e Silas sai da prisão, ele vai lá e fala: pera um pouquinho, vocês não podiam ter feito tudo isso que vocês fizeram comigo, porque eu sou cidadão romano. E eu para um pouquinho. A história mudou de figura. Mudou de figura por quê? O cara não é um Zé Mané, né, meu? O cara é um cidadão romano. Então, como cidadão romano, o que tinha acontecido naquela época? O cara tinha que ser julgado, tinha toda aquela coisa, não ia para a sinagoga, não tinha nada disso, o cara ia ser julgado. Como ele foi, passou no Sinédrio, passou em uma série com o rei Agripa, passou na série. Mas por quê? Porque ele foi para um julgamento, por ser cidadão romano, senão não iria. Agora, o que eu quero que você entenda? Como um cara violento desse poderia haver transformação na vida dele? Às vezes a gente acha que não tem transformação pra gente, né? Não. Felizmente você acha que não mesmo. A gente olha a situação que nós estamos vivendo, ou o jeito como nós estamos, ou enfim, cada um sabe, né, do seu dia a dia. Às vezes a gente olha, parece que pra gente não tem transformação, não tem possibilidade nenhuma. Deus não tem como transformar. Aliás, eu já vi vários casos, e eu era um deles, né? Que eu achava que não tinha mais solução, né? Não tinha mais transformação. Por quê? Porque tinha uma vida, não é que era uma vida pecaminosa, mas olhando hoje para as escrituras, eu fazia tudo que as escrituras não aprovam. Então não é que eu era o pior dos piores, mas eu me julgava um cara íntegro. Sim, íntegro, não roubava, não matava, não coisa tal, mas tinha muitas coisas que eu praticava diferente do que estava na lei. Ou seja, no que estava nos estatutos, nos mandatos do Senhor, aquilo que o Senhor deixou de orientação para que a gente fizesse. Então a gente começa a ver, e eu achava que, não tem mais transformação, olha tudo que eu já fiz, e o que eu estou fazendo até agora, será que tem transformação para a minha vida? Então, o passar pelo batismo, descer as águas, eu achava que, para mim era um negócio muito distante. E Paulo vai passar por esse processo, por quê? Porque existe propósito na vida dele. Quando há propósito na sua vida, você pode fugir, esticar, lá tem propósito na sua vida. Então, só que Paulo precisava mudar a natureza dele aqui. Só que como que muda a natureza de um cara que já está vivo? Só nascendo novamente. Né? Como que ele vai nascer novamente? Passando pelo batismo. É assim que vai nascer, assim que é nova criatura, é assim que você parte para algo novo. Eu preciso ser nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas como? Eu preciso descer as águas, eu preciso passar pelo batismo. Tomar essa iniciativa, né? Só que um cara violento tinha que ter um impacto, né? Tinha que ter um encontro marcante na vida dele. Não tinha como ser diferente, né? Como fazer com um camarada desse? Só um encontro marcante. Então, quando ele vai para o caminho, o que acontece? Parece o Senhor para falar com ele. Quantos testemunhos eu já vi ministério de presídios, né? Que ninguém gosta de falar dessa área, né? Infelizmente, é um ministério que às vezes as pessoas já acham que eles, como que eu posso dizer? Eles já condenados para a morte. Eles já sofreram as sanções da lei e tem que ser um povo esquecido. É um povo que nós somos uma sub-raça deles, né? Nós somos acima deles. Não. O Senhor veio para todos, né? Veio para todos. Veio para o traficante, veio para o estuprador. Né? Não estou dizendo que eles não têm que sofrer as sanções da lei, que eles não têm que cumprir o que a lei que fizeram. Mas quem sou eu e quem é você para dizer que uma pessoa que matou, que roubou, que destruiu a vida, às vezes destruiu uma família, assim, dizimou, né? Assassinou, foi latrocínio, as piores atrocidades que um homem pode cumprir. Ele está debaixo da lei, então ele vai cumprir toda a lei, você não precisa desejar nada de mal para ele, né? Mas quem é eu, você, para dizer que aquela vida não vai se transformar? Até porque a lei foi deixada já lá atrás com Moisés. Se a lei foi deixada, porque existia uma lei para ser cumprida, e lá vinha falando que cada um tinha que fazer. Agora, o que não acontecia naquela época não era as pessoas saírem fazendo o que queriam, nem naquela época. Exatamente. Tinha um sacerdote. Existem testemunhos maravilhosos de pessoas que foram realmente transformadas. Né? Há o preconceito lá? Há o preconceito.
né? Sempre Mas vai haver. são pessoas que precisam ser amadas e precisam ter a mesma atenção, porque o Senhor não enxerga. Se tiver uma pessoa que passou por isso do meu lado, o Senhor não vai me enxergar superior àquela pessoa ou ele inferior a mim, não. Até porque a Bíblia não relata tamanho de pecado, classificação do pecado, não fala nada. Porque você só quer fala sobre as abominações. Você quer o maior exemplo? O exemplo da cruz, né? Quem foi com ele e o Senhor falou para ele? Tinham dois, né? Dois na cruz com Jesus Cristo ali, crucificados também, né? Só que o Senhor falou, ainda hoje estará comigo no... Se converteu verdadeiramente. O outro falava, você é Cristo, então tira a gente daqui. Agora, o que ele faz fez? Um milagre, né? Ele roubou uma galinha ou ele assassinou? Não sei. A questão não era essa, né? A questão é o arrependimento verdadeiro. O que o Senhor espera da gente sempre? É o arrependimento verdadeiro. E a misericórdia, a graça, ela está para todo mundo. A não ser aquele que blasfema contra o Senhor. Isso vai para o inferno mesmo. Contra a palavra do Senhor, não passou disso. Né? O Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado que ele comete. Exatamente. Certo? Ele ama você. Ele ama você. Ele condena o que você faz, mas ele não condena você. Amém? Por isso que você é perdoado e não volte mais a pecar. Você imagina se a gente fosse ficar enumerando isso aqui, você vai fazer isso porque você tem um pecado maior que o outro. Bom, primeiro que nós somos todos pecadores, já começa por aí. O maior pecador é aquele que fala que não tem nenhum pecado, né? Então já começa, a Bíblia já fala por aí, né? Então, aqui a questão, Paulo, ele tinha, só que ele estava condenando todo mundo. Por quê? Porque era um fariseu da lei, um executor da lei. Então respirava a morte e saiu com o intuito de ir para Damasco para matar mais um monte. E na cabeça dele isso não era errado. Não, na cabeça dele ele está fazendo a coisa certa, ele está extirpando. E olha que se a gente for analisar hoje, poxa, mas o cara que matou, ele merece morrer. Vamos fazer uma analogia com naquela época. O povo não achava que não tinha direito a Cristo, o próprio samaritano não tinha direito a Cristo. Imagine hoje, olha o tamanho, a diferença das atrocidades perto do que era naquela época, principalmente se a gente comparar a distinção só com o samaritano por si só. Então, assim, é muito sério. Né? Paulo respirava a morte de uma forma e só tinha uma coisa para Paulo, ele precisava ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Se ele não tem um encontro verdadeiro com o Senhor, Paulo ia continuar naquele caminho. E o caminho ia levar ele para onde? Levar para o caminho de morte. Com certeza. Né? Todo caminho, uma coisa tem que ficar claro, todo caminho que não é pelo caminho do Senhor vai ao caminho de morte. Só que qual que é a maior morte? É a morte espiritual. Né? Então, um camarada que andava com o Senhor tinha uma morte espiritual. Por quê? Não estava praticando nada. Né? Estava invalidando tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras. Agora, o que precisava acontecer na vida dele? Precisava acontecer um encontro para que houvesse uma transformação. Então tinha que ter um encontro para ter uma transformação na vida de Saulo. E na nossa vida é a mesma coisa. E que se esse encontro é hoje, para você conectou pela primeira vez, enfim. Em nome de Jesus. Se esse encontro precisa ser hoje, para você ser transformado, amém. Se hoje precisa cair por terra, né, toda cegueira espiritual, ou o tempo que você ficou afastado do Senhor, ou o tempo que você não conseguiu entender aonde o Senhor queria que você estivesse, e você estava praticando outra coisa completamente diferente, o dia é hoje. Glória a Deus. O Senhor está dando uma oportunidade como ele deu para Paulo. Chegou para Saulo e falou assim, bom, foi lá a primeira coisa. O cara tem que entender que ele sem Jesus ele não é nada. Aliás, a primeira coisa que acontecer, né, meu? Vou deixar o cara cego, trazer uma enfermidade, botar o cara numa cama, numa lepra, num isso, naquilo, era para o cara já entender que ele era nada. E fora que a forma como ele caiu por terra ali, né? Ele já caiu por terra assim, já, porque se prostrou. Se prostrou. Ainda que não quisesse, estava se prostrando diante de Cristo. Né? Diante daquele poder, né? Eu falo, quando eu estou no relógio de oração, quando eu sinto essa presença, esse arrebatamento do Senhor instantâneo, quantas vezes a minha sensação é já de colocar o rosto por terra, né? Imagina como que foi isso. As convicções dele caiu toda aquela soberba, caiu tudo por terra, foi arrebatador aquele momento. Com certeza. E outra, você vê, olha que interessante, a primeira coisa que acontece é o quê? A luz de Cristo. Primeiro que nós precisamos da luz de Cristo, por quê? Onde há luz não há trevas. Então a primeira coisa que acontece, o encontro fala sobre uma luz. Qual era a luz? Era Cristo entrando na vida dele.
Por quê? Porque estava faltando alguma coisa, que está faltando Cristo, está faltando a comunhão com o Senhor, conhecer a palavra, está faltando tudo. Que adianta conhecer a palavra todinha e não tiver comunhão com o Senhor, não adianta de nada. É igual a gente, mas ó, essa pessoa ela é uma bênção. Olha, ela faz tudo certinho, olha, ela é honesta, ela não sei o que, não sei o que, mas ela conhece Cristo? Não, ela não conhece. Não, aí vai falando um monte de coisa, mas ela conhece? Não. Eu falei, então. Não adianta nada, está faltando tudo principal. E esses adjetivos aí, você me desculpa. A pessoa é honesta, a pessoa não faz nada de errado, não passa ninguém. Isso não é virtude, é obrigação. Muda a sua ótica, tá? Muda a sua ótica, principalmente se você acha que a pessoa, porque ela é muito boa, não, ela tem que ser assim. A gente tem que ser honesto, tem que ser bom. Hoje, infelizmente, a sociedade, as pessoas estão falando com uma virtude. Eu sou honesto, não sou honesto, é virtude. Que é o mínimo que eu espero de você, honestidade, integridade, fidelidade. Porque o meu Deus é um Deus de fidelidade, integridade, lealdade, de aliança. Se eu sou imagem e semelhança de Cristo, o que o Senhor está esperando? O que as pessoas estão esperando da gente? Essa mesma fidelidade. Então não tem plus aqui, não tem nada de extraordinário. É o que nós temos que ser. A diferença está, eu tenho que ser o quê? Um seguidor de Cristo, eu tenho que ser o quê? Um adorador. Isso que é o extraordinário. Cristo. Aí sim. É o que faltava na vida de Paulo. Cristo, conhecer verdadeiramente a palavra dele, né? Para que ele veio? Por que ele veio? Você sabe para que veio? Por que veio? Né? Você sabe quem você é no Senhor? Você tem a convicção do que você está acreditando? Em nome de Jesus. É lindo demais. As convicções de Paulo caíram todas. A forma de como ele pensava, de como ele acreditava, por que ele estava perseguindo. Não é fácil. Não é. Aliás, essa passagem, o que eu entendo? Deus moeu ele ali. O cara ficar primeiro completamente cego, se colocar, ele não era qualquer um também. O cara tinha acabado de pegar carta com direito a fazer e acontecer, ele não era o Zé da esquina, desculpa. Esse doutor, né? Pô, o cara tinha uma ortoga lá, falando para ele fazer o que ele quisesse, e aí o cara de repente ele me para e ele vê que ele não é nada, que todo o eu dele estava caindo por terra e que toda aquela soberbo, achômetro, isso, aquilo, toda a prepotência e outra. Estava ali prostrado, olhava para o lado, os camaradas que estavam com ele, ninguém estava ouvindo, mas não estava entendendo nada, só ele estava vendo e ouvindo, só ele estava vendo essa luz, ouvia, os outros camaradas não entendiam nada. Alguma coisa está acontecendo. Ele precisava se prostrar diante de Cristo, e nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, para que Deus possa fazer, para que Deus possa transformar a nossa vida. Que privilégio que ele tem. Um privilégio. Os outros não tiveram esse privilégio. Com certeza. Era para todo mundo ali, não era? Cadê todos aqueles que estavam matando o Estevão lá? Não era para estar junto com ele? Ele estava com uma milícia ali de elite com ele, né? Não podia ter todo mundo. E só ele foi impactado. Só ele. O plano era com Paulo. Quando o Senhor tem um propósito, ele vai falar com você mesmo. Ah, mas hoje eu estou aqui. É comigo? É com você mesmo. Se você está ouvindo a ministração, é porque Deus está tratando com você. A palavra é para você. Aquilo que Deus tinha que tratar conosco, já tratou quando eu estudei. Quantas vezes tem tanta gente ouvindo a mesma palavra? E Deus está falando de forma diferente com cada um. E é quando ele tem um propósito, né, com você, e não é um propósito às vezes para dizer, você vai ganhar um carro zero, o Senhor tem um propósito com você porque você vai ser só abençoado, não. Mas o Senhor tem um propósito com você, e esse propósito, ele vai te tirar da área de conforto, tá? Vou te dizer. Aliás, Paulo foi tirado. Toda a zona de conforto dele foi tirada. Eu conheço pessoas que depois assim, tá? Dizendo assim, eu já estou abreviando. Depois que eu conheci a Jesus Cristo, a minha vida entornou, minha vida andou para trás. Não, sua vida estava torta, antes estava na mão de Satanás, mas agora o cara acha que está. Perdi meu carro, perdi minha família. Então já vamos lá. Às vezes você conseguiu seu carro no quê? Um jeitinho. Ilícito. Né? Jeitinho brasileiro. Você forjou um extrato, você forjou uma renda, você forjou tudo. É a tremenda mentira do começo ao fim. Um casamento, né? Deus não aprovava. Aí você comprou esse carro porque, às vezes, eu estou falando porque de fato que eu já vi que já aconteceram. Você comprou esse carro baseado nos jeitinhos que você dá na empresa. Mentiras, você foge, então você obtém aquele recurso de forma ilícita. Então, eu vou te falar, quando Jesus entrar na sua vida, vai acontecer uma explosão, vai bagunçar tudo. Vai acontecer um terremoto, foi igual Paulo. É o que aconteceu com ele, porque, pense, uma luz, de repente, do nada aparece uma luz, e ele se depara e ele fala,
quem é, né? Tipo assim, quem é? Quem é o Senhor? E aí uma voz que fala com ele através de uma luz e chama ele pelo nome, E o nome dele judeu, né? O nome dele judeu. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Era bom como chamava Pedro, né? O senhor falava, não era Pedro, era Simão. Ó, já me arrepia. Se a pessoa falar assim, Fábio Girardi do Espírito Santo, então, acabou comigo. Aliás, já vou me estremecer. O senhor com Pedro fez algumas, porque outras vezes ele falava Pedro Barjonas, né? Olha isso. Simão Barjonas. Simão Barjonas. Aí, Maurício. Então assim, é muito sério. Então o que acontece? Essa transformação precisava acontecer na vida dele. Então de que jeito que ia acontecer? Através de um encontro. Um encontro que é? Muitas das vezes esse confronto com o nosso eu interior, né? Tirar as escamas dos olhos, tirar tudo aquilo que nós acreditamos por muito tempo que é uma mentira. Exatamente. Né? Paulo acreditava em algumas coisas que era uma mentira para ele. Ele conhecia a lei, mas praticava a lei completamente diferente, querendo ser Deus, julgando as pessoas. Então Paulo aqui precisava o quê? Cair toda aquela capa de crente. Exatamente. Parar de ser fariseu e ser realmente servo de Deus. Às vezes a gente está nos enganando, quer dizer, nós estamos só nos enganando, porque a Cristo ninguém engana. Nós somos nos enganando, brincando de ser servo de Deus. E está como Paulo aqui, um fariseu. Cobra dos outros, fala da lei para os outros, mas é um fariseu, não pratica a lei. Eu vou falar pra Quando você, pratica errado. Eu já fui muito assim, já fui muito de brincar, era bom para falar, apontar, mas na hora de fazer eu brincava. Eu brinquei muitos anos, já dei esse testemunho, brinquei muitos anos de ser servo de Deus. Mas uma notícia triste para você. Você pode estar brincando de ser servo de Deus, mas o inimigo, Satanás, que está aí, ó. Satanás, esse não. Ele não brinca. Ele não veio a passeio, ele não veio para brincar, ele veio para acabar com a sua vida. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele veio, ele veio com esse fiel propósito e ele é muito organizado. Aliás, né? E ele ama quem fala, ai credo, para com isso, Satanás, demônio, diabo. A palavra diz que a gente não pode subestimar os intentos de Satanás. Olha, eu vejo o Satanás batendo para isso, não acredita em mim não. Fica me ignorando. Que existe, que é conversa. Não, nem fala esse nome, meu Deus do céu. Aliás, né, ele só está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar o que diz a palavra. Então você já imagina, né? Quem já assistiu muito filme de ficção científica, já viu filmes de terror, de zumbi, às vezes tem aquele lugar protegido, que tem aquelas telas, tem um campo de força, que eles redoma, né? Tem uma visão mais ou menos assim do mundo espiritual, mas eles não são todo feio daquele jeito, não tem aquela aparência ficção, horrenda, né? É ficção. Todo descabroso, não, ele é lindo, ele é bonito, ele é maravilhoso, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Você pode ver que a gente fala que Satanás, ele usa as coisas, por exemplo, no caso do homem, usar uma mulher bonita, ele vai usar a imagem que ele quiser para te seduzir. E se for a mulher, vai usar um camarada bonito, não vai pegar um camarada feio, vai pegar um camarada bonito. Por quê? Porque ele quer seduzir. E assim que ele seduziu, foi assim que seduziu Eva, né? Com aquele fruto, e aquela conversa mole que seduziu Eva. Então, se chegar com aquela aparência, se chegar já mostrando para o que veio, você vai cair? Com certeza que não, né? Há quem goste, né? Ele caia, mas a grande maioria não, né? Então Satanás ele vem de uma forma sutil. E Paulo aqui, quando ele tem esse encontro, a primeira coisa que ele faz, ele se encurva diante do Senhor. Primeira coisa. E quando o Senhor fala quem ele para ouvir. E o que é interessante aqui é que o Senhor dá instruções para ele. Então a primeira coisa que você vê na conversão, na transformação da pessoa, a primeira coisa é a obediência. Paulo aqui ficou claro para ele que ele não era mais qualquer um. E que aquela voz que estava falando com ele também não era qualquer voz. Ele reconheceu de imediato. Por quê? Uma voz para falar com o cara, da forma como falou, e deixar o cara cego, alguma coisa está errada. Em Atos capítulo 22, fala que ele perguntou, o que o senhor quer que eu faça? Tipo assim, o senhor fez tudo isso e qual que é a direção? Aqui relata que o Senhor começa a dar instruções para ele. E lá ele fala, ele contando o testemunho dele, ele fala que ele perguntou. Então, ou seja, ele reconheceu, ele se encurvou, reconheceu quem era o Senhor
e nós precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida através de Cristo, porque através de Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas. Então eu preciso reconhecer. Ali ele reconheceu de imediato, e aí é passado algumas instruções para ele. Então o próximo passo que é a obediência. Ele é levado até a cidade, ele vai até Damasco, levam ele para Damasco. Ele não está vindo para lá? Levar ele até Damasco, numa casa específica, num lugar específico. Ali tinha o que? Ia acontecer mais transformação na vida dele, mas o primeiro era sem ele obedecer, a obediência sem questionamento. E muitas vezes, o que tem atrapalhado a nossa vida? Nós queremos até obedecer, mas é tanto questionamento, né? Do porquê, tudo você quer perguntar. Né? Tudo você tem dúvida, tudo você coloca em xeque. Né? Infelizmente, o homem questiona tanto e não obedece. Aí você vai ver que não vai obedecer, porque tanto questionamento. Primeiro que o Senhor não pergunta a nossa opinião. A palavra foi feita para te obedecer, não foi feita para ser discutida. Hoje ainda estava brincando aqui, que eu estava falando na luz da palavra outro dia. O Senhor, quando pediu Moisés subir no Monte Sinai lá para dar lei, ele não ficou: Moisés, o que você acha disso aqui? Tira essa lei, não põe. Imagina, qual é a sua opinião? O que você acha, Moisés? Mas imagina, o que você acha, Moisés? Que eu faço com a lei aqui? Vou punir esse aqui? Não, melhor não. Isso aqui vai que é parente, não pune parente. Pode fazer casamento ilícito, pode fazer o que quiser. Não, ele não perguntou para Moisés a opinião de Moisés, simplesmente ele foi passando a lei. Então a lei é para ser cumprida, não para ser discutida. Agora, o que havia era uma distorção da lei, que era o que Paulo fazia. Só que aqui, quando houve a transformação, começou o processo de transformação na vida dele, nesse período que ele estava cego, foi a transformação dele. Ele ficou 3 dias cego. Ali estava começando o quê? A transformação dele. A lapidação. Se a nossa transformação precisa de 1, 2 dias, que haja. Mas a primeira coisa que tem que ter, no primeiro passo da transformação, é a obediência, se prostrar diante do Senhor e obedecer. Então ele não questionou e ele foi onde tinha que levar ele. Para quê? Para que houvesse o quê? A ressurreição. Então o processo final precisa ter uma ressurreição. Eu me encurvei diante do Senhor, né? O que acontece? Eu me encurvei diante do Senhor, eu obedeci o Senhor, segui as instruções e ele vai lá para casa com o camarada. E aí precisava acontecer o quê? A ressurreição. Aí é onde entra o nosso querido Ananias. Imagina, o Senhor chega para Ananias e fala: Ananias, tem uma tarefa para você. Que tarefa, Senhor, o Senhor tem para mim? Olha, precisa siga lá, desça. Tem um rapaz lá embaixo chamado Saulo, ou conhecido também como Paulo de Tarso. Como é que é? Esse não é aquele lá que está matando todo mundo aí? Não é esse Deus. Não. Deve estar de brincadeira, né? E eu não vou lá que esse camarada vai me matar. Vou lá com esse cara. Eu não vou. É pegadinha, né, meu? Tá de brincadeira. E o Senhor falou para ele: não, você vai lá porque eu tenho propósito na vida dele. E ele vai entender depois o que vale sofrer pelo meu nome. Mas até então Ananias ficou atônito: eu faço o quê? E olha como que é tão lindo, porque o Senhor manda ele para um determinado local, né, Paulo, e manda Ananias naquele mesmo local, mas fala para Ananias: ó, desce a rua direita, pega a segunda esquerda, pá, entra na casa tal, tudo bonitinho. Quando Deus dá uma determinação, tem nome e endereço, tem tudo certo. Deus não é Deus de confusão. Né? Ele é detalhista. De detalhes. Muito bem, bispo Fábio, isso mesmo. Um Deus de detalhe. Não é um Deus que fala Deus dará, aí, ó, como o pessoal fala no mundão aí, Deus dará. Não tem nada disso. Deus é um Deus de detalhe. Deus não é Deus de acaso. Deus é Deus de propósito. Às vezes a gente fala: mas por acaso. Aí tem aqueles fariseus: se Deus quiser, e fica. Aí é o que a bispa está falando de manhã. E aquele crente que não quer orar, fariseu, preguiçoso, não quer orar, não quer fazer nada. Simplesmente quer sentar e falar: se Deus quer que eu seja rico, a riqueza vai chegar na minha casa. O trabalho vai chegar aqui. O cara senta, não ora, não jejum, não faz nada. Não toma posição, pratica o pecado e quer que Deus faça a vida do cara ainda, né, meu? Misericórdia. Então o que aconteceu aqui? A primeira coisa que tem é ir para lá. Só que antes que Ananias chegasse lá, uma coisa aconteceu importante. Primeiro, fala desses 3 dias que ele ficou cego, só que fala que ele jejuou, e o bispo Fábio olhou aí, ele não comeu e nem bebeu, ou seja, ele jejuou. E logo também depois ele falou que ele foi orar. Olha o posicionamento de servo de Deus. Como é que vem essas situações? Com jejum e oração. As armas, estratégias de armas espirituais. Que nós estamos aqui, no nosso jejum aqui, ó, de Daniel, que nós estamos aí no nosso relógio de oração. São armas. Armas espirituais. Nós vamos continuar com essas armas aí até o último dia de vida. Efésios não fala que a nossa luta não é contra carne e sangue? Exatamente.
5 contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. É assim que nós vamos vencer. E aqui a situação que estava emperrando Paulo, a forma distorcida de que ele fazia, de que tudo que acontecia, aqui agora está sendo transformado. Tanto que, a primeira coisa que o Senhor coloca ele em jejum e oração. Vai jejuar, não vai comer, não vai beber. 3 dias cego, sem comer e sem beber, fez um senhor jejum. É o nosso jejum de final de ano, fala sério. Só que nós ainda temos pão e água, né? Você acredita, Bispo, que tem pessoas que falam para mim que o Senhor não pede mais nenhum sacrifício? Que não precisa mais? A gente entrega, primeiro, que a gente tem que entregar de gratidão. O Senhor, de fato, ele fica pedindo para você fazer sacrifício. E não é para ninguém ficar sabendo. O Senhor pediu para Daniel orar 3 vezes ao dia? Não pediu. Daniel foi lá e orou 3 vezes ao dia. Ele precisava ter comunhão com o Senhor, precisava ter intimidade com Deus. O que acontecia naquela época? O camarada não ia na presença do Senhor, ele de mão vazia. Salomão entregou bois e bois lá, mas por quê? Porque ele quis entregar de gratidão. O camarada estava abençoado, era rico, não tinha camarada mais rico que ele, né? A rainha de Sabá foi lá para ver a sabedoria do cara, levou um monte de coisa, saiu com outros tantos, achou que ia impressionar ele com o que ela tinha levado de presente e falou: tudo bem, coloca aí, dá uma caixa de ouro para ela. Eu trouxe uma caixa de bronze, você com a caixa de ouro. É assim. Então o que acontece? A gente entrega de gratidão. E o jejum e a oração é de gratidão por aquilo que Deus tem feito. Agora, logicamente, tem muita gente que só entrega jejum e oração na hora do estreito. Mas o Senhor falou para você entregar? Não, o Senhor te pediu isso? Não. Não é a penitência. Não é aquele negócio de autoflagelo, não é nada disso. Nós entregamos por amor ao Senhor, por gratidão. Por quê? Porque nós vamos guerrear contra principados e potestades. A gente precisa dessa arma espiritual, que é o jejum e oração. E certas caças de demônios só saem com jejum e oração. Está na palavra dele. Então o Senhor já separa ele aqui sem ele querer ou não. Já separou ele com jejum e oração. Porque ele parou de beber e parou de comer. E aí quando ele chega lá, quando Ananias vai até ele, Ananias, né, você imagina a cena também. Acho que Ananias falou: estou tranquilo porque o cara está enxergando, né? Só que o Senhor falou: você tem que fazer um milagre. Ora para que a vista dele... que é mais milagre, que esse cara já tinha, o que tinha passado na cabeça dele nesses 3 dias, já imaginou? O que passou na cabeça desse homem nesses 3 dias? E aí de repente chega um camarada lá, que ora e simplesmente a vista dele volta. Instantaneamente, ali, sabe, quebrou ele completamente no meio. Então todos os paradigmas, todas as impressões, tudo aquilo que, você imagina, a pessoa chegar, achar que está indo tão lindo, de repente descobrir que estava indo na contramão. Você viajou aí 1000 quilômetros, caminho errado, bonito. Volta, pega o retorno que você pegou o caminho errado. Você imaginou? Tem frustração. Tem pessoas assim, a gente fez. Teve curas que a gente fez que a pessoa ela achou realmente que ela era serva, ela achou realmente que ela estava no caminho certo. 20 anos de caminhada, já vi muito disso. Era só. Você está vendo aqui a minha imagem? Está vendo? Estou aqui. Era só uma imagem. Era só uma simplesmente capa. Isso. E ela achou que ela estava servindo, ela estava possessas de demônios, mas que tomavam não tinha a vida Jesus dela, de jeito nenhum. né? Ela achou que estava fazendo certo. Então isso que o Paulo está falando acontece um monte, como aconteceu com Paulo. Então aqui, essa transformação, Paulo aqui nesse momento, você imagina, ali acabou com tudo isso. Então o velho homem aí, começou a nascer uma nova criatura, tanto que Ananias vai e batiza ele. O batismo aconteceu na vida de Paulo. Então, quer dizer, agora deixava de ser Saulo para ser Paulo. As pessoas falam nas ministrações: mudou de nome de Saulo para Paulo. Na verdade era o nome que ele tinha, eram os 2 nomes, simplesmente passou a ser chamado de Paulo, até porque para evitar qualquer lembranças do velho homem. Por quê? Porque iam lembrar de Saulo. Falar só: Saulo está aqui, o camarada nem aparecia. Como Ananias também não queria ir. Agora, se falasse Paulo, o camarada ia chegar lá. Chegou lá, Paulo ia ministrar ele, tinha uma oportunidade de transformar a vida daquele cara. Falou: olha, Deus transformou a minha vida. Quer dizer, ele tinha um testemunho de vida. Só que ali o que aconteceu para selar aquele momento? Então ele teve o primeiro momento de impacto com o Senhor, aquela luz. Recebeu a luz de Cristo, recebeu Cristo ali na veia. E agora era o batismo para selar, nova criatura. Logo na sequência, o que aconteceu? Ele foi batizado. Ali o que aconteceu com ele? Nasceu uma nova criatura. Paulo agora já não era mais perseguidor de Cristo.
Agora ele era justamente ao contrário. Agora ele ia ser perseguido da mesma forma que ele perseguiu tantos outros. Ali já estava se levantando um soldado, né? Ele iria conhecer aqui, ele passa a conhecer o Senhor verdadeiramente. E aí começava uma nova caminhada. Qual era a nova caminhada de Paulo agora? Conhecer a Cristo. Porque aqui, até então ele não se deixava ninguém nem falar sobre Cristo. Já matava o cara, já prendia o cara que falava de Cristo. E agora a nova criatura é o quê? Conhecer a Cristo. O que nós fazemos quando nós passamos pelo batismo? Qual é o próximo passo? Nós vamos conhecer a Cristo. Conhecer o verdadeiro amor, o amor ágape, que a Bíblia fala, que não é esse amor mundano de homem e mulher, de pai e filho, de filho e mulher. Não tem nada disso. É um amor ágape, sem interesse. Um amor puro, um amor genuíno. Paulo precisava conhecer tudo isso agora. Só que para conhecer ele ia passar por várias tribulações. O pessoal está pagando tudo que ele fez? Ele fez um monte de coisa. A colheita ali que certa. Mas Paulo agora era uma nova criatura. Tinha uma oportunidade do quê? Do arrependimento. Fazer diferente. Mostrar que ele tinha sido transformado verdadeiramente. E nós precisamos dar fruto. Por que a gente fala assim, olha, você tem que dar fruto? Por quê? Eu preciso mostrar verdadeiramente que eu me arrependi do que eu fiz. E que hoje eu sou nova criatura. Eu escolhi um novo caminho. Hoje eu sei que existe um Cristo vivo, um Deus vivo, e não morto ou crucificado naquele madeiro. Acessível, né? Acessível, está aí. E não que eu preciso ir lá no Sinédrio, só lá dentro do templo. Não, na minha casa, no chuveiro, no meu quarto, em qualquer lugar. Na direção do seu carro. Isso agora levava Paulo a uma nova vida completamente diferente. E levou ele a ser humilde. Ali, a primeira coisa que aconteceu logo na sequência é ele ser humilde, se colocar diante do Senhor. Porque agora ele estava vendo o quê? Que na natureza dele, toda a força do braço dele era nada diante da glória de Deus. E às vezes sabe por que falta a transformação na vida da gente? Porque a nossa soberba nos impede. O nosso eu sou cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou douto, eu tenho 2 faculdades, eu tenho 4 faculdades, tem um monte de faculdade que adianta. Sim, tem MBA. Tem MBA, mestrado, você pode ter o que você quiser. Se Deus não tiver com você, nada vai servir disso aí. Vai fazer uma faculdade, 4 faculdades e não vai ter emprego. Se Deus não for com você, tem um monte. Sabe, não cortando, mas eu vi um post de um colega meu caminhoneiro, e ele falando assim, né, o engraçado, né, você é doutorado, é CEO, você tem todo o estudo, você tem tudo, e você é o que mais está sendo impedido, né, de sair à rua, de trabalhar e tal. Está trabalhando em casa, mas assim, ele quis dizer assim que ele tem a liberdade, né, que aqueles que hoje estão servindo é os que mais podem estar em liberdade, poder estar trabalhando. Com certeza, né? É verdade. Como é mudada, transformada as situações. A ótica, né? Porque hoje em dia é uma prepotência, foi uma prepotência tão grande durante tantos anos, que hoje a situação ela se transformou de uma forma que ninguém esperava. Né? Vai hoje ter muita gente surpreendida com um monte de diploma, e que se ela não tiver Jesus, eu estou preocupado. E quem está sendo mais cortado hoje? Eu estava ouvindo uma reportagem hoje, uma jornalista falou uma coisa muito séria. Ela falou, olha, que ela ouviu de uma pessoa, um CEO, né, me parece, que ele falou assim, eu vou ficar tranquilo, passou a pandemia, o que eu vou fazer? Eu vou contratar, porque vai ter um monte de gente boa no mercado por conta de salário que foi dispensado, e que são bons profissionais, eu vou contratar a preço de banana. Exato. Eu vou escolher o que eu vou contratar. Tudo desesperado precisando trabalhar. Porque eles foram os primeiros a ser cortados, né? Sim, por conta de salário. Então você vai ver que, quer dizer, que adianta tanta faculdade se não tiver Jesus. Exatamente. Nós vimos aqui um testemunho na igreja, ao longo desses mais de 30 dias aí, de pessoas que teve preservação de emprego, que você não acredita, contar a história, parece piada. Você vai falar, para. Parece piada. É um que foi, vai ficar em casa para reduzir o salário, disse que não vai reduzir não. Pode votar, você não vai reduzir o seu salário. O outro, você pode ficar em casa, mas eu vou manter o seu salário, você não vai ser dispensado, depois você volta tudo normal. Gente sendo contratada, tem uma pessoa, eu não lembro agora quem que é. Eu estou falando, mas eu também não lembro essa pessoa, não lembro, mas a bispo comentou comigo. A pessoa já foi contratada. Olha, assim que acabar a pandemia, você pode vir que ser contratado. Olha aí.
Então nós tivemos diversas. É a bênção da preservação. Tivemos diversas formas aí. Teve um camarada que ligaram para ele e falou: olha, eu fiquei te devendo dinheiro de 3 anos. Pô, o cara resolveu pagar num momento como esse, o cara falou: não, vou segurar o recurso aqui. Eu quero até pagar o cidadão. Melhorou que na hora que acabar a pandemia eu vou lá e pago. Se não acontecer nada eu pago. Não, o cara ligou e foi pagar o cara nesse momento. O outro que está do lado de lá que está recebendo a bênção não sabe nem direito quem que é o cara. O cara está querendo me pagar. Nem tinha direito mais. Eu nem lembrava que tinha direito mais desse dinheiro. Tinha até esquecido desse devedor, desse credor. Aí o camarada vai lá e paga. Fala sério. Você vê como você tem um Deus. Aqui Paulo viu. O natural dele, uma pessoa natural, tudo que ele podia fazer era inútil diante da glória de Deus, era nada. O que iria fazer Paulo ser um grande homem, um grande apóstolo, era o que? Esse encontro que ele teve com o Senhor, onde houve a transformação. Então o que vai fazer a gente ser esse grande homem, essa grande mulher de Deus? Esse encontro com o Senhor, essa transformação que o Senhor tem na nossa vida. As pessoas nos olham de uma forma completamente diferente. Falam: porque você é mais bonito? Não, porque tem Cristo. Sabe quando você vai no lugar, você se destaca, todo mundo vai se olhando para você, por quê? Porque você é mais bonito? Não, não é que você é mais bonito. Você se destaca porque tem uma luz, a luz é Jesus, a luz é Cristo. E é essa luz que tem que resplandecer da gente. Por quê? Mas desse encontro, dessa transformação. Paulo agora estava vendo que ele não era grande coisa nenhuma, que ele era pequeno e que Deus era grande. E que com o Senhor ele podia conquistar as nações. E mesmo, você vê que a transformação dele foi tão linda, que mesmo quando ele passou por situações, ser preso, ele relata: olha, fui com o Senhor na riqueza, na bonança, na dificuldade, no açoite, na ausência de comida, quer dizer, por tudo que ele foi, não ter roupa, não ter isso, não ter aquilo, em tudo. Tudo ele sai, né? De tudo, ele estava agradecendo ao Senhor, mas tudo ele estava dando glória ao Senhor. Mas ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. E nós, muitas vezes, sabe o que falta transformação na vida da gente? Que a gente só consegue caminhar com o Senhor se for na bonança, se for na época de dificuldade, não vai. E tem gente que é o contrário: se não for na dificuldade para buscar Cristo, quando está tudo bem, não esquece. É o que mais a gente tem orado, né? É o que mais tem. Pessoas que não procurem o Senhor somente nessa situação. Lógico, eu até orei dessa forma esse dia. Que você procurou o Senhor nessa situação, mas que você permaneça. E não só pegou a bênção e vai embora, né? E Paulo soube andar bem sob todas as circunstâncias e acontecimentos, né? Todas as circunstâncias. Ele foi para Roma, ele ficou numa casa como se fosse uma casa alugada lá, Por que o Senhor falou para ele? Que era para ir para Roma. Então ele passa por todo o julgamento, vai passando, e iam soltar ele. Mas ele clamou pelo rei. Eu quero falar com o rei Agripa. Mas que loucura, né? Chegaram, tanta gente foi querer, foi mais de uma pessoa querer conversar com ele para entender o que estavam querendo julgar esse homem, que ao mesmo tempo era judeu e ao mesmo tempo era romano. E aí foram fazer esse julgamento, depois ele está falando: olha, não achei condenação nenhuma para esse cara. Se ele não tivesse clamado pelo rei lá para levar ele para Roma, por mim podia até liberar ele. Mas ele tinha um destino certo. O Senhor tinha falado para ele que era para ele ir para Roma. Tinha propósito. Tinha propósito. Quando ele viu uma oportunidade, ele falou: a oportunidade está aqui. E ele foi. Daí aconteceu um monte de coisa até ele chegar lá, mas ele foi até lá. E quando ele ficou preso, o Senhor tinha preparado, ele estava pregando. Ele não deixou de pregar na prisão. Enquanto ele estava preso numa prisão como se fosse uma prisão domiciliar, a Bíblia relata isso, tinha os oficiais, ele estava ministrando lá dentro do reino. Ou seja, ele foi colocado onde tinha que estar. Tudo aconteceu na vida de Paulo com um propósito, não tinha acaso, tinha propósito na vida dele. Por onde ele passou, ele foi ministrar o evangelho. Quando teve preso, ele estava louvando Paulo e Silas lá, meia-noite lá amarrado, e o cara vai adorar, Fala se ele estava nervoso, ele estava preocupado? Não. E mais interessante, né? Todo arrebentado. Tinha sido chicoteado. Não tinha só preso, não. Tinha sido chicoteado. Se tivesse mais uma chibatada, ele já tinha morrido. Foi o máximo que um ser humano, um homem, aguentaria. Tá louco? Eu queria. É igual a bispa fala: quando eu estiver lá no Senhor, eu vou querer saber qual foi esse louvor deles. Aliás, eu bem queria saber também, porque o cara louvar numa hora dessa realmente tem que ser muito Deus na vida do camarada. Dá uma tropeçada de descalço na quina do já reclama e sai cantando. Eu quero ver você sair cantando. Você dá uma tropeçada, se machucar, né? Que nem tem uma imagem no Facebook lá, no YouTube, que tem um dedinho quebrado assim, ó, né? Tá o pé e o dedo virado para lá, né? Dedo quebrado. Será que você ia conseguir? Oh, glórias, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Você vai não vai, né, meu? É ruim, hein?
Imagina que louvor era esse, de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia relata ele por diversas vezes antes dele ser preso, né? Nessa daí foi chicoteado, na outra foi um tumulto, bateram nele também, se não tiram ele de lá e ele fala que é cidadão romano, a situação tinha ficado pior ainda. E Paulo, em todo instante, a partir da hora que ele entendeu realmente o que ele tinha que fazer e que ele não tinha feito completamente errado, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai querer pregar lá em Jerusalém. Logicamente não foi muito bem recebido, né? O cara tinha feito o que fez, chega lá e agora fala, ó, tudo que a gente fez agora até ontem era tudo mentira, ele fez tudo errado. Os caras acreditaram nele? Não, era tudo igual a ele. Só que ele teve um encontro verdadeiro e os demais não acreditaram no encontro que ele teve, cada um precisava ter seu encontro. E o que nós vamos entender? Cada um de nós tem que ter o nosso encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez o meu foi hoje, de amanhã vai ser o seu, é assim. Agora hoje, o Senhor deu a oportunidade para todos vocês serem transformados. Se conectou, o Senhor está falando, seja transformado. Ouve a minha voz, obedece, seja obediente. E aí você vai ver tudo que aconteceu com Paulo, a transformação houve. Então, os homens transformados, eu preciso do quê? Dessa transformação, desse encontro verdadeiro com o Senhor, desse batismo, desse selo apostólico que transformou a vida do apóstolo Paulo. Um selo apostólico que saiu pregando as nações. Daí para frente ele não parou mais. Ele foi pregar o evangelho. Ele não ficou olhando porque ele tinha feito, deixando de fazer. Ele ficou chorando pelo passado. Ele parou e foi viver um novo tempo. Quando há uma transformação, quando o Senhor transforma a tua vida, não é para você ficar lembrando do passado, ficar vivendo o passado. O passado já foi. O passado só serve de história. Só para isso. Você não deve querer voltar nunca mais à sua vida. Quer dizer, Paulo teve esse título de cidadão romano, né? Foi um propósito de Deus. Propósito de Deus. Quantos anos tinha sido consumido antes? Quantos anos antes ele... para que o propósito de Deus fosse cumprido há quantos anos depois? Porque senão, se ele não fosse cidadão romano, em outras situações ele já tinha sido consumido. Ele não teria seguido até onde... Não ia, como que ele ia chegar até Roma? Como que ele ia falar com o rei lá, com base no quê? E outra, até para chegar na presença do rei, olha como que ele foi como preso, senão como que ele ia chegar lá para falar com o rei? Então o que acontece? Os propósitos de Deus, os planos de Deus, eles vão se cumprir. Só que nós vamos estar no lugar certo, e o lugar certo onde era a presença do Senhor. E quando ter esse encontro como ele teve, realmente permitiu que o Senhor transforme a tua vida. Então passou pelas águas do batismo, houve a transformação, ouviu a voz do Senhor hoje, ouviu o chamado, volta hoje, sim, conserta hoje e volta para o caminho que o Senhor tem. Não volta mais lá para ficar andando com Gamaliel. O que o Senhor tem para você são os 12 apóstolos aí, vai andar com os 11 aí e vai pregar o evangelho. É isso que o Senhor tem, novidade de vida. Às vezes a gente está querendo viver morte, passado é morte. Nós não fomos chamados para viver morte, nós somos chamados para ser livres. Livres e para viver novidade de vida. Vida, e a palavra ainda diz mais: vida e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, que essa palavra hoje possa tocar o teu interior, possa transformar a tua vida, em nome de Jesus, que você tenha verdadeiramente, você encontre hoje, entenda esse encontro que o Senhor teve com você hoje, em nome de Jesus, através dessa palavra. Você deseje ardentemente ser transformado na sua vida. Isso vai refletir na sua vida financeira, na sua vida familiar. O Senhor tem bênção para você, Ele tem promessas. Chuva de bênçãos. Né? Chuva de bênçãos. Ele tem promessas para você. Não é porque você está passando por luta, não é porque você está passando por essa situação agora, nesse momento, que as promessas do Senhor não vão se cumprir na sua vida. Elas vão se cumprir, elas vão se estender a você, a sua geração, olha, a todos, em nome de Jesus. A palavra dele jamais vai voltar vazia. Agora, basta que você obedeça. Você ouviu, você entendeu, então você vai fazer o quê? Você vai praticar. Creia, vai praticar, né? Em nome de Jesus. Tenha fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Glória a Deus. Que tenha fé em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração agora, né? Não precisa colocar aí, não precisa escrever nada. Pega esse pedido de oração. Eu sempre falo isso. Eu dei uma estratégia para os homens. Tem um caderno de oração. Seja uma pessoa de oração. Em nome de Jesus. Seja reconhecido. Faça assim, ó. Você tem filho pequeno? Ele precisa ver você tendo comunhão com o Senhor. Ele precisa ver você orando. Né? A sua esposa não ora, mas ela não. Faça assim, ora você. Faça a sua parte. Né? Faça a sua parte, determina você, abençoa você. Ela pode não estar fazendo, mas faz você. Salvação individual. Agora, um grande detalhe que o bispo Fábio está falando é o seguinte: a salvação individual é individual.
Só que a salvação entra na tua casa quando o teu filho, a tua esposa vê você fazendo aquilo que eles não estão fazendo hoje, mas estão vendo você fazer. Às vezes a salvação que está precisando entrar na vida deles vai entrar através da sua, por quê? Por ver você como exemplo. Às vezes está faltando só o seu posicionamento, né? Toma posição. Em nome de saiba quem você é no mundo espiritual. Você é o sacerdote do seu lar. Aleluia. Amém? Faz um caderno de oração, coloca lá todos os seus pedidos de milagres, né? Coloca lá todos os pedidos impossíveis, coloca sua esposa, se você é casado, sua esposa, seus filhos, sua vida financeira, sua vida sentimental. Bispo, está tudo bagunçado. Olha, coloca na mão daquele que pode, né? E se abra hoje para ser transformado. Que essa situação que se formou aí, eu não sei o tempo, eu não sei quando, mas ela vai ser resolvida, ela vai ser extirpada, e ela não é permanente, em nome de Jesus, amém? Que é um cara violento aí, parecia que não tinha transformação. Exatamente. O Senhor transformou um homem violento, transformou a história dele, vai transformar a sua também, em nome de Jesus. Às vezes você tem uma foto, você tem uma peça de roupa aí da pessoa, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, eu não sei de quem é, né? O Senhor me chama a atenção sempre isso. Tem esse posicionamento, esse ato profético. Em nome de Jesus, determina, profetiza. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar agora, vamos clamar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Que esta palavra de hoje, Senhor, venha frutificar 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que eles vão dar testemunho, Senhor, de transformação, Pai. Deste encontro verdadeiro, Pai. Eu, como servo e ministro do Senhor, coloco eles em liberdade, Pai. Liberdade para viver tudo aquilo que foi ministrado nesta noite, Pai. Neste programa, Senhor. Senhor, toca, cura, liberta, restaura, renova, aviva, Senhor. Aviva e transforma, Senhor. Transforma essa situação, Pai. Pai, eles podem não estar vendo nada agora, Pai. Senhor, aumenta a fé dos teus servos, aumenta a fé do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, coloca eles em evidência. Que a bênção da preservação esteja sobre este lar, sobre esta vida, sobre esse casamento, sobre esse relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, converte o coração do marido para a esposa, da esposa para o marido, Senhor. Converte o coração do pai para os filhos, dos filhos para os pais, Senhor. Em nome de Jesus, visita poderosamente aqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, afofa o leito, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é a ciência. O Senhor entregou o seu Filho, Pai, para morrer por nós naquela cruz e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então essa enfermidade que se instalou aí, Senhor, o Senhor já levou, o seu Filho já levou, ele já pagou um alto preço, Pai. E não há o que o Senhor não possa fazer, Pai. Que todo espírito de contenda, de confusão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de violência, de prostituição, Pai, homem estranho, mulher estranha, vai cair por terra agora pelo poder do Teu nome, amarrado e amordaçado, e eu lanço nas profundezas do abismo, até o dia da sua consumação, Senhor. Que haja transformação, novidade de vida, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, coloca eles em andar em patamares maiores, Senhor. Oh, Paizinho querido, Pai, que eles vão dar testemunho, Pai, da transformação, que as pessoas, Pai, vão ver, Senhor, o que está acontecendo, que vão falar o que aconteceu. Eu quero este Deus, eu quero este Deus, eu quero andar em novidade de vida como Ele está andando, Pai. Oh, Xanamana Surianda Labás, Sudecanta Labás, Surianda Lecanta Labás. Oh, Paizinho querido, Pai, toma nas tuas mãos esta vida, esta casa e esta família, e sobre cada pedido de oração, sobre cada aflição, sobre cada, Senhor, cada situação que o Senhor conhece. Faça sobretudo a sua vontade, Pai, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Em tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, pessoal. Boa noite com muita alegria. Semana que vem nós temos aí o penúltimo propósito aí dos homens transformados. Eu espero você semana que vem. Semana que vem também vai ser, nós temos culto domingo, né? Evidentemente, às 10 horas da manhã, mas semana que vem vai ser uma semana recheada. Continua o relógio de oração, nós temos um propósito diferenciado segunda, terça e quarta. Evidentemente, para quem não entrou não dá mais, mas enfim, para que você possa acompanhar, possa ver como é que é os propósitos da Hebron. Tem programação, quarta-feira que vem tem encerramento de jejum à noite, então não vai ter a luz da palavra na quarta-feira à noite.
eu vou estar anunciando no programa Luz da Palavra, mas já aviso hoje também que não vai ter quarta-feira, vai ser na quinta, por conta do programa do encerramento de jejum. Amém? Culto poderoso. Não Glória perca, não perca, em nome de Jesus. Isso aí, Amém? pessoal. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Glória a Deus, Glória a pessoal. Deus. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo Fica na paz do grande. Senhor. Aleluia.